O Enem 2022 tá chegando, faltam menos de 2 meses para o primeiro dia de provas e eu decidi fazer esse vídeo com dicas práticas. Você vai conseguir sair daqui com uma lista de sugestões para você aproveitar melhor a tua reta final para as provas do Enem e conseguir aumentar a tua chance de ter uma média maior nessa prova. Porque nem sempre a gente não passa no vestibular por 200, 300 pontos. Às vezes faltam 15, 10, 5 pontos e você consegue sim fazer muita coisa nesse mês pré-prova que vai aumentar bastante a tua chance de ter uma média bem maior e não ter esse problema de não passar por poucos pontos. É lógico, se você me falar, Felipe, eu não estudei nada, eu não sei nada dos conteúdos e eu quero, nesse 1 mês e meio, ser aprovado em medicina na USP pelo SISU, preciso de 820 e poucos pontos, ou até mais do que isso, né? O pessoal lá é meio alienígena. Eu vou te falar, olha, eu não posso aqui afirmar que é impossível, mas eu consigo te dizer que é extremamente improvável que você consiga. Mas eu sei que muitos de vocês deram o máximo de si, estão aí muito bem preparados, mas falta ali aquele direcionamento, aquele treino final, aquele gás final para vocês conseguirem tirar notas suficientes para conseguir a aprovação de vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou atualmente aluno de medicina da UEPA, mas também fui aprovado em outras 3 universidades públicas para medicina, totalizando aí 4. 3 delas não foram pelo SISU, tá? Sempre surge essa dúvida, né? Tipo, mas o SISU só tem uma opção. Sim, mas tem outros processos seletivos de outras universidades. Enfim, o meu ponto aqui é que na minha reta final pro Enem do ano passado, que foi o Enem que me permitiu essas aprovações em medicina, eu tomei algumas atitudes que me ajudaram muito, inclusive em relação a outros Enems que eu fiz e não tive sucesso. Foram ações que fizeram bastante diferença na minha média final depois que saiu o resultado e eu vim aqui passar pra vocês como sugestão. Eu até comentei isso num outro vídeo, inclusive se você tá chegando agora por aqui, aproveita e se inscreve no canal pra você acompanhar esses vídeos, vai sair bastante ainda nessa reta final pro Enem, mas eu já comentei em outro vídeo que no mês antes da prova eu meio que me isolei. Parei de falar sobre Enem, eu não apareci no canal do YouTube, mas você provavelmente não tem um canal no YouTube falando sobre Enem, mas você tem familiares, tem amigos que às vezes você sai por aí comentando sobre a prova, sobre o que você está fazendo. Eu me isolei e comecei a estudar sem ficar falando muito sobre isso e tudo mais, foi uma coisa que me ajudou bastante também. Então já fica aí uma primeira indicação. Mas o principal, o que mais me ajudou nesse mês que antecedeu a prova, foi na verdade a quantidade de treino que eu tive de questões. Tanto questões do Enem, quanto outras coisinhas também que eu vou explicar melhor a partir de agora. Para começar, eu fazia bastante treino de prova do Enem. Eu escolhi, no mês que antecedeu a prova, não focar muito em simulados completos. Eu já tinha feito simulados completos ao longo do ano, então de separar 5 horas ou 5 horas e meia para pegar uma prova inteira com as 90 questões, às vezes simular uma redação e fazer como um simulado de fato para a prova do Enem. Mas no mês que antecedeu a prova, eu escolhi pegar as provas isoladas. Então eu pegava 45 questões de matemática ou 45 questões de natureza. Daí eu pegava essas provas e resolvia no tempo máximo cronometrado de 2 horas, que é mais ou menos o tempo que você tem no dia do Enem. No segundo dia, na verdade, se você quisesse dividir igualmente, você teria 2 horas e meia para resolver cada uma das provas. Mas sempre dá um probleminha, você leva um pouquinho mais de tempo numa questão porque você tá um pouquinho nervoso no final da prova, no começo da prova. Tem o tempo do cartão resposta, de beber uma água, de comer uma coisa. Às vezes você quer ir no banheiro, demora muito porque é um lugar grande, enfim. Então eu contava 2 horas para cada, tanto para resolver matemática ou natureza, quanto para resolver humanas e linguagem. Pelo fato de estar resolvendo provas isoladas, eu conseguia fazer um negócio meio que diário. Então, durante um dia eu pegava, por exemplo, uma prova de matemática na segunda-feira. E aí eu fazia essa prova de matemática, via quantas questões eu tinha acertado, via todos os erros, fazia uma separação desses erros entre erros de assuntos que eu não estudei e não vou estudar porque não vai dar mais tempo até o dia da prova, e eu simplesmente ignorava esses erros, e erros de questões de assuntos que eu até tenho uma base, ou então é um assunto que não vai ser tão difícil de tentar aprender. E aí, durante o dia de resolução daquela prova, eu fazia esse estudo dos erros da prova daquele dia. Então, no caso de matemática, errei uma questão aqui de geometria, uma aplicação de geometria espacial. Ia lá no Google, pesquisava, às vezes via, além da resolução da questão, dava uma revisada numa aula curta sobre aquele ponto da geometria espacial e fazia isso com os outros assuntos das outras questões. E isso servia para todas as outras provas. Em natureza, a mesma coisa. É um tema aqui de biologia que eu dei uma esquecida, então ia lá, pesquisava no Google, achava uma aula curta sobre aquilo, assistia. Em linguagens, às vezes encontrava umas palavras que eu não sabia o significado, alguma regra gramatical que apareceu numa questão e era a chave para resolver e eu não entendia. Ia lá também, fazia toda a pesquisa de significado, anotava, para tentar aprender aquilo para a próxima prova. E vocês podem perceber que acabava ficando
uma organização bem intuitiva. Porque se, por exemplo, na segunda-feira eu fazia uma prova de matemática, na terça eu já pegava uma de natureza, na quarta uma de humanas, na quinta uma de linguagens e depois voltava para matemática. Então, no geral, não ficava a mesma matéria um dia após o outro, eu conseguia fazer ao longo da semana essa divisão entre as 4 áreas que caem no Enem. Quais foram os benefícios que isso me trouxe? Primeiro de todos, agilidade na hora de resolver as provas. Quanto mais você é acostumado a fazer uma tarefa, a tendência é que mais rápido você faça até chegar num limite, né? Obviamente vai chegar num ponto onde você não vai conseguir fazer mais rápido que aquilo, mas a tendência é que com cada vez mais prática você resolva cada vez mais rápido. Então, até respondendo uma pergunta que aparece bastante, né? Como ter agilidade de prova, é treino, gente. Então, se hoje em dia você, com o conhecimento que você tem, resolve uma questão em 5 minutos, quanto mais você resolver questões parecidas com aquela, mais rápido você vai conseguir colocar para fora o que você sabe e resolver num tempo mais curto. E outra coisa muito bacana também foi estar constantemente encontrando pequenas informações que me faltavam e que eu não conseguiria saber que essas informações estavam faltando se eu não estivesse resolvendo as provas. Então sempre aparecia um termo que eu não sabia e eu conseguia saber o significado depois na hora da minha pesquisa, ou então uma fórmula que eu tinha esquecido, ou um jeito específico de resolver uma questão que eu já conseguia aprender para aplicar na próxima prova. Então essa resolução de provas um mês antes do Enem me ajudou bastante, com certeza fez bastante diferença na quantidade de questões que eu consegui acertar lá no dia da prova. Outra coisa que você consegue fazer na tua reta final pro Enem, que vai fazer uma diferença absurda na tua média, é aprimorar a tua redação. Se você já tá tirando notas altas na redação, acima de 920 e tudo mais, tenta continuar fazendo o teu treino para que você não perca mão na hora de fazer redação, para que você não perca a prática de conseguir ter os raciocínios rápidos para conseguir escrever um texto nesse nível. E se você está tirando qualquer nota abaixo disso, independente do que seja, você consegue tentar aprimorar o que você já sabe e conseguir uma nota maior. Eu já falei aqui no canal e isso é uma coisa que eu acho que todo vestibulando, principalmente vestibulando de cursos mais concorridos, deviam ter em mente, que é o seguinte: a cada 20 pontos que você aumenta na tua redação, são 4 pontos que você aumenta na tua média final. Isso é muita coisa. Para vocês terem uma noção, eu tirei 920 na minha redação do Enem 2021. A minha média geral, bruta, sem bônus, sem nada, foi de 782,54 pontos. Se eu tivesse tirado, por exemplo, 940, eu já ficaria com 786 pontos,54. Se eu tivesse tirado 960, a minha média final, com as mesmas pontuações nas outras provas, já iria para 790,54. Então faz uma diferença absurda. Redação é um negócio que vocês têm que dar muita importância. Não é para focar só na matemática, só na natureza e deixar de fazer uma redação boa, porque ela faz muita diferença. Então produza textos, pega tema na internet, produz textos, manda para correção com os instrumentos que você já estava utilizando para estudar a redação. E uma dica que eu deixo aqui é para quem não tem tanta habilidade na hora de produzir textos e está procurando um caminho mais rápido, você pode usar modelos prontos de redação. E assim, tem tanto modelos prontos que já estão de fato prontos, né, para você tentar utilizar e aplicar. E não é problema nenhum fazer isso, muita gente fala em relação a plágio, mas quando a gente fala de modelo pronto, você nunca vai acabar escrevendo exatamente igual a uma outra pessoa. Porque beleza, tem toda uma estrutura que já tá pronta de repertório sociocultural, de conectivos e tudo mais, mas a argumentação acaba mudando, nem que seja um pouquinho de pessoa para pessoa, quando você vai aplicar esse modelo pronto. Então não tem muito esse risco. Então eu deixo aqui a indicação do curso do meu amigo Will João, que já tirou 980 na redação do Enem utilizando o modelo pronto. Ele fez esse curso onde ele dá a opção de mais de 10 modelos prontos para você escolher qual se adequa melhor às tuas redações, qual você tem mais facilidade. E o mais interessante do curso, mais diferente, é que o Will ensina em aulas curtas como você consegue aplicar qualquer tema dentro desses modelos e também os pontos que você tem que saber e tudo mais para você não ir zerado na hora de fazer a redação e entender o que você está fazendo. Então eu deixo aqui essa indicação, vou deixar o link para você conhecer esse curso de modelos prontos que se chama O Coringa da Redação aqui na descrição do vídeo e eu recomendo bastante nessa reta final. Mas prosseguindo, você já entendeu a importância da redação, vamos para um próximo ponto. Gente, não é tão simples aplicar essas coisas, obviamente você vai encontrar algumas dificuldades na redação, na hora de
treinar a prova. Vão ter provas que você vai errar um pouquinho mais, você vai se sentir um pouco mais desesperado. É normal, mas o que você precisa fazer nessa reta final, para ser uma reta final bacana, não é tão complicado no sentido que você vai precisar do treino, que eu já falei pra você, da redação, que é muito importante, e uma coisa que muita gente esquece, mas faz uma diferença absurda, que é o emocional. E lógico, é complexo, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, se você é uma pessoa deprimida e tudo mais, não vai adiantar eu ficar dando dica aqui que não vai resolver o teu problema, é um caso um pouco mais complexo. Mas se você só é essa pessoa que fica um pouco mais ansiosa, que fica um pouco mais agitada pensando na prova, isso pode te atrapalhar bastante, porque quando a gente tá nesse grau de agitação, quando a gente tá num grau de ansiedade muito alto, isso com certeza atrapalha a tua linha de raciocínio e você pode acabar errando questões que você não precisaria errar, questões que você sabe resolver. Então, primeiro de tudo, não é para ficar se desesperando com erros na reta final. Você vai errar questões, isso acontece com todo mundo. Eu consegui passar em medicina e eu errava muitas questões na minha reta final. Várias pessoas que eu conheço que estão na minha turma, pessoas que já passaram antes de mim, que eu conheço também, erravam bastante questões e nem por isso deixaram de ter aprovação. É uma coisa normal. Você não vai ser aprovado só quando você deixar de errar todas as questões. Não, você precisa saber lidar com esses erros. Então, errou a questão? Beleza, que ótimo que não foi na hora da prova, que ótimo que foi enquanto você estava na sua casa, porque você pode fazer uma pesquisa, entender o teu erro, tentar melhorar aquilo para a próxima prova e para a prova oficial. Então, não tenha medo de errar, não fique ansioso, ansiosa por conta disso. Segundo, não passe o dia inteiro, não é porque a gente está na reta final do Enem que você tem que passar o dia inteiro falando sobre Enem, o dia inteiro respirando essa prova. Arruma outra coisa para fazer que não tem a ver com estudo, sabe? Vai sair com um amigo, conversar com alguém, vai assistir uma série que não tenha nada a ver com estudos, vai ver um filme, vai, sei lá, fazer um brownie, alguma coisa que pelo menos por um intervalo de tempo te tire da cabeça que você vai prestar essa prova. Isso é extremamente importante, senão você vai entrar num loop que você vai acabar ficando doido, porque tudo é Enem, tudo, sabe? Aí acaba ficando uma coisa muito maior do que realmente é. Então arruma uma coisa pra fazer que te tire do foco da prova, pelo menos por um pequeno intervalo de tempo. Lógico que não é pra você chutar o balde, mas você precisa desse tempo de descanso. É isso, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você quer ver por aqui nessa reta final pro Enem. Não deixa de seguir o canal para acompanhar os próximos vídeos, inclusive sobre a Faculdade de Medicina. Deixar o meu Instagram aparecendo aqui, se você quiser segue lá. É isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!